A gente abre falando da decisão de hoje. O Tribunal de Contas da União resolveu começar uma inspeção no Banco Central para continuar a apuração do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. O trabalho teve início hoje, é conduzido pela área técnica do Banco Central. A gente vai a Brasília com a nossa repórter Gabriela Veras, que está acompanhando esse caso. Gabriela, boa noite. Oi, Thaís. Uma ótima noite a você, a todos que estão participando aqui do WW, quem está nos acompanhando também. Pois é, a área técnica iniciou os trabalhos para inspeção desses documentos sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master. As informações foram trazidas pelos próprios integrantes, do Tribunal de Contas da União, o presidente Vital do Rego e também o ministro, que é o relator do caso, lá no TCU, Jonatas de Jesus. A gente traz aqui a informação de que essa inspeção é necessária e acontece no próprio Banco Central, porque alguns documentos sigilosos não foram anexados à resposta dada pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União e, por isso, essa inspeção é realizada no próprio Banco Central. Depois de finalizada, que ainda não tem um prazo certamente definido para isso acontecer, um relatório será enviado ao ministro Jonatas de Jesus para explicar de fato o que houve, quais são esses documentos que não foram de fato anexados ao comunicado do Banco Central ao Tribunal de Contas da União. Além disso, a gente relembra que no último mês, no mês passado, ainda no início de dezembro, o ministro Jonatas fez uma série de questionamentos ao Banco Central com relação a essa liquidação extrajudicial do Banco Master. Essa resposta foi dada pelo Banco Central, mas algumas lacunas ainda não foram preenchidas e, por isso, essa determinação da realização da inspeção a partir de hoje, mesmo durante o recesso que acontece aqui em Brasília, com os órgãos que ainda não voltaram à ativa por conta deste feriado de início de ano. E aqui, Thaís, a gente traz uma questão que também a gente percebeu e repercutiu ao longo do nosso noticiário, que ambos os processos são sigilosos. Eu falo dessa questão do TCU, mas também do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, isso traz um certo desconforto, digamos assim, no mercado sobre também as consequências dessa ação, dessa liquidação do Banco Master, mas também sobre a autonomia do Banco Central e as suas prerrogativas. Volto com vocês. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. Marcos, eu começo com você. Hoje, Marcos conversou com a gente no CNN Money e a leitura dele foi super interessante. Eu falei, vamos convidá-lo para vir ao WW para a gente compartilhar com vocês essa sua visão. Marcos, você disse, eu tenho 25 anos de mercado financeiro e nunca vi nada parecido. Não sai de graça um ineditismo desse. Exato. O que realmente espanta, todos nós que trabalhamos no mercado financeiro, é que o Banco Central, tudo que envolve a credibilidade de ter uma instituição como essa, de uma maneira técnica, tomando as atitudes. A gente sabe que nas últimas décadas teve uma série de problemas com bancos, teve liquidação extrajudicial. Para quem é mais antigo, tem lá o Banco Nacional, Banco Real. O Brasil passou por modificações de moeda. Só que, quando existe uma liquidação extrajudicial, ponto, acabou, Daqui para frente é tomar as medidas cabíveis. Se parece que, com o caso do Banco Master, está se criando algo que nunca se criou no sistema financeiro nacional, que é de estar retornando algo que já foi realizado pelo Banco Central. Então, isso, somado tudo que envolve na parte política e na parte jurídica em Brasília, ele traz um espanto para o mercado. E o sistema financeiro nacional brasileiro, ele vive de credibilidade, E parece que o que está acontecendo está atrapalhando isso.
Então, isso me espanta muito, Thaís e telespectadores, porque eu nunca tinha visto, e também essas medidas do TCU podem, né, ser encaradas, né, como uma intimidação para o Banco Central. Então, eu acho que isso é mais um capítulo de uma novela do Banco Master, que parece que cada vez que mexe mais, né, com tudo que está acontecendo, sai mais informações. E, obviamente, tem muita gente lá em Brasília que está incomodada, porque o Daniel Alvorcaro, ele é um arquivo vivo, né? Ele pode demonstrar muitas informações que até então ninguém sabia, né? Sim. Mas voltando ao Banco Central, eu vejo que o Banco Central está tomando uma decisão técnica. E eu vejo que o TCU está fazendo algo jurídico. Então, assim, isso é muito ruim quando a gente fala de credibilidade e transparência do sistema financeiro nacional. Marcos, a credibilidade certamente é a âncora do funcionamento das instituições econômicas no país, ainda mais quando a gente fala do sistema financeiro, por isso do sigilo bancário, por isso a quantidade de regulações e todo o cuidado. Mas quem está chacoalhando essa estrutura toda, Bruno, é a política. E o Marcos fala uma coisa que o mercado financeiro inteiro fala, né? Assim, qual é o potencial de estrago político que Daniel Alvorcaro carrega nessa história muito curta dele como banqueiro, de uma ascendência muito rápida, e não só uma ascendência financeira, mas especialmente uma ascendência política. Perfeito. Thaís, excelentes pontos que você traz, o Marcos também levanta alguns pontos em relação à credibilidade e tudo mais. Acho que, antes de mais nada, quando a gente traz o caso Master para a esfera política, colocando os pingos nos is dentro dessa história, a gente precisa salientar que o caso Master é um caso que pega a todos os políticos, tem muita gente graúda ali preocupada, como o Marcos mesmo já levantou, mas principalmente é um caso do Centrão, né? Existem algumas pessoas até diretamente envolvidas nessa questão do TCU, que foi o último caso mais marcante, dentro de tantos casos marcantes. Mais marcante, que gera realmente um espanto, uma vez que não é o TCU exatamente o que deveria estar trabalhando dentro da esfera do que está sendo trabalhado juridicamente em cima do caso do Master. Então, seria uma sobreposição política essa atuação do TCU muito grande. Mas, claro que membros do TCU que têm um histórico antigo da política, de deputado federal, por exemplo, de partido grande, do Centrão, sofre uma carga política de pressão enorme. Que é o caso do Jonathan de Jesus, que é o relator desse processo, que é um deputado que passou por 4 mandatos, formado, eu não sei se ele chegou a se formar em medicina, ou seja, não tem nenhuma experiência em avaliação de liquidação de banco. Que vem do Republicanos, uma esfera ali dentro do Centrão com uma relevância muito grande, e isso traz uma pressão política para cima dele enorme, mas que ao mesmo tempo carrega essa carga de descredibilidade muito grande, porque, de novo, a esfera que a gente está trabalhando não é essa esfera que seria naturalmente adequada para se trabalhar o caso. Então, essa sobreposição muito grande da questão política, uma vez que a gente está falando de um tema de regulação, né? A gente está falando de uma questão jurídica, a gente está falando da eventual questão criminal envolvida, a esfera do TCU entrar no meio dessa seara parece um tanto quanto estranho e realmente gera esse receio em relação à credibilidade ali no caso das instituições, como o Marcos mesmo já levantou aqui para a gente, que gera o espanto e preocupação muito grande do próprio mercado financeiro. Claro, e conversando com integrantes da Corte do Tribunal hoje, que não é um tribunal de justiça, né, gente? Acho que todos sabemos, Jussara, o Jonathan de Jesus, que é o relator, ele não está com esse respaldo todo, não. Agora, mesmo sabendo que a turma está incomodada, assim como o STF incomodado com o Dias Toffoli,
no TCU está acontecendo a mesma coisa. A gente sabe, Jussara, o que acontece quando eles acionam um negócio chamado espírito de corpo. Ou seja, não importa o mérito, eles se juntam para defender a instituição, sendo que ela está sendo atacada de dentro para fora. A gente pode esperar que isso aconteça no TCU? Thaís, essa possibilidade do espírito de corpo falar mais alto, apesar de haver um desconforto com a atuação do ministro Jonathan Jesus, isso pode ocorrer sim. A gente viu isso ocorrer no STF em vários momentos, nos bastidores a gente vê ministros criticando colegas, mas no público, né, em público, no famoso on, falando para as câmeras com o microfone aberto, eles evitam as críticas. Então, de acordo com o que ocorrer daqui para frente, os desdobramentos disso, pode haver sim esse espírito de corpo para blindar Jonathan Jesus. E vocês estavam falando sobre o ministro, né, que é o relator desse caso do Banco Master, que recebe críticas, inclusive internamente, mas ainda muito discretamente. Ele é o mais novo ministro do TCU. Ele assumiu essa vaga deixada pela ex-ministra Ana Reis, e ele, de fato, ele não tem nenhuma experiência em contas públicas. Ele, de fato, é formado em medicina, fez um mestrado em administração pública e tem a experiência dele de 4 mandatos como deputado federal. Mas lembrando, ele ficou com essa vaga justamente com o apoio do então presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Centrão. Arthur Lira, o poderoso então presidente da Câmara, líder do PP, né, uma das figuras mais expoentes do Centrão, e é essa figura que está à frente do caso do Banco Master. Então, há sim muito questionamento, há uma avaliação internamente de que ele tenha se passado, por exemplo, quando ele lá no comecinho desse caso do Banco Master, ele como relator já disse que poderia ter havido uma precipitação do Banco Central. Isso tudo acaba expondo o TCU. Claro, da onde pode vir a salvação do TCU? É que, de fato, esses auditores, esses técnicos que são funcionários, servidores de carreira, eles façam, de fato, um trabalho técnico e aí sim possam blindar a atuação do TCU e salvar a instituição de um desgaste maior, Thaís. Tem razão, porque os servidores, inclusive, respondem na física, né, com o seu próprio CPF. Tanto os do Banco Central quanto os do TCU, né? Por isso é que quando aparece um caso assim, é sempre o que chamamos de apagão da caneta, né? O cara não quer botar a mão, porque é uma briga de tubarão em que ele sabe bem quem vai sair mordido. Marcos, tem um ponto muito levantado no mercado financeiro, que é do Banco Central ter demorado a agir. O TCU e o STF estão questionando a pressa, mas o mercado já questiona o tempo do Banco Central já há meses. Você disse, começou lá em 2024, nós já estamos em 2026, né? Essa percepção está mudando depois de tanta coisa que vai saindo do caso, por exemplo, como a própria resposta, os indícios de crime, o roteiro, a linha do tempo que o Banco Central já nos contou do que aconteceu? Thaís, realmente isso é uma verdade, tá? Banco Master, que era um banco desconhecido até 4 anos atrás, ele surgiu no mercado com taxas muito atrativas, né? Obviamente todo mundo, né, os pequenos e médios investidores ficando no fundo garantidor de crédito para conseguir, né, adquirir, ter uma tranquilidade com os papéis do Banco Master. Só que a quantidade de papéis que o Banco Master jogou no mercado, isso sim, né, é algo que eu acredito que deve ser analisado. Até porque não é normal que um banco do tamanho do Master conseguir repassar para o mercado uma quantidade tão grande, né? Porque a gente não pode esquecer que tudo que é realizado, uma emissão de um CDB, LCA, LCI, tem que ter um lastro por trás disso, e o Banco Master, claro, agora com as investigações estão vendo ativos podres, uma série de fraudes por trás disso, mas eu acredito que os órgãos fiscalizadores deveriam ter visto isso lá atrás e pelo jeito não foi realizado. Então, quer dizer, todo mundo que aplicou e é do mercado financeiro sabe que o Banco Master era o banco que praticava as maiores taxas possíveis e isso, obviamente, atraía o investidor que sempre
se valia do fundo garantidor de crédito para adquirir as aplicações. Conforme o Banco Master começou a aumentar o espaço de risco, né, e as informações, isso fez com que o mercado ficasse com mais, não querendo adquirir tantas operações do Banco Master. Isso iniciou no ano de 2025, até tendo dificuldade no mercado secundário, que é o mercado de negociações para quem já possui o ativo, de conseguir, né, diminuir para quem tinha ultrapassado o fundo garantidor de crédito. Então, acho que isso sim deve ser muito bem analisado. O porquê chegou nesse ponto. Agora, a gente tem que ver, né, Thaís, que tem uma série de viés nesse caso do Banco Master. Tem o viés político, tem o viés jurídico, tem o viés técnico. Então, quer dizer, como eu falei inicialmente, quanto mais a gente movimenta tudo que envolve o Banco Master, mais notícias acontecem no mercado. O que antigamente simplesmente era uma liquidação extrajudicial de um banco que depois seguia, né, os seus crivos e todo o seu rito, parece que com o Banco Master não está acontecendo. Então, isso possivelmente envolve, com certeza, o aspecto político. E aí o aspecto político, a gente sabe que nos bastidores de Brasília está acontecendo muita coisa. Até porque, como eu disse, o Daniel Vorcaro é um arquivo vivo. Se ele inventar de passar tudo que ele sabe, eu acho que vai ter muitas pessoas em Brasília que vão ficar incomodadas no que vai acontecer. Incomodada é um eufemismo interessante, viu, Marcos? O que a gente escuta em Brasília, a Jussara sabe disso, é que os advogados, a defesa de Vorcaro estão preocupados com o que tem no celular do Daniel Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal. Assim, do tipo, olha, usa só aquilo que é totalmente relacionado ao Banco Master, enfim, porque ele tinha muitos contatos com autoridades e era público, né? Esse contato era público. Ô Bruno, nós estamos entrando num ano eleitoral, a gente já tem pauta suficiente para botar fogo no parquinho. E o Master, com todo esse arcabouço, vamos usar a palavra da moda, do que está acontecendo, qual é o potencial que você enxerga disso virar realmente uma crise política que afeta, inclusive, as eleições? Thaís, primeiramente, acho que tem um ponto que é muito relevante, que poderia ser ali até uma preocupação também do mercado, que vem sendo, que é essa questão de Gabriel Galípolo. Esse é um ponto, um parênteses que eu quero abrir aqui antes de responder diretamente a sua pergunta, porque o Gabriel Galípolo lá atrás, se a gente lembrar, na troca de presidente do Banco Central, ele entrou com uma desconfiança gigantesca do mercado para a condução da política monetária. Né? E ele enfrentou essa resistência e ele foi super competente, até na visão do mercado, né? Superou as expectativas e até foi na contramão de muitas expectativas. E agora ele pega uma questão regulatória que cai no colo dele, no mau sentido da coisa, né? Ele, na presidência do Banco Central, vai ter que lidar com isso, né? A gente não está falando aqui sobre responsabilidade ou não, a gente está falando sobre algo que aconteceu na gestão dele, né? Uma vez que ele é o responsável por tal órgão. Então, essa é uma questão que precisa ver, né? O caso regulatório que respinga no presidente do Banco Central é realmente algo que a gente, assim, eu não lembro de ter visto isso por muito tempo. Então, é algo que chama atenção. E o Gabriel Galípolo, ele usa esse caso, na verdade, como até uma forma de dizer que o Banco Central precisa mais independência no sentido de poder contratar mais pessoas e trazer pessoas mais qualificadas para trabalhar e fiscalizar um sistema financeiro que era pequeno e que nos últimos poucos anos virou realmente uma coisa gigantesca com o próprio crescimento do mercado financeiro e algumas ferramentas como o próprio Pix, né? Então, gera até uma discussão além dessa discussão toda que é o primeiro plano. Agora, em termos da questão política e política eleitoral, isso já está batendo na porta, né? Isso tem deixado muita gente
preocupada, para ser bem light aqui nas palavras, né? Acho que já passou até do nível da preocupação, está tirando o sono de muita gente em Brasília, principalmente a nível do legislativo, né? E a gente precisa lembrar que esse ano a gente tem eleições para o legislativo. Então, acredito, num primeiro momento agora, acho que tem muitas fases, muitos capítulos dessa novela para a gente acompanhar. Isso ainda não respingou a nível executivo, né? Ainda está, de certa forma, distante a discussão, né? Não é nem que existe uma blindagem, não é isso que eu digo, mas em relação ao desenrolar do caso, mesmo, né? O alcance do que o caso, né? Os tentáculos desse caso estão ficando limitados ao ambiente do legislativo. Acredito sim que vai impactar diretamente para o âmbito do legislativo. Não acredito que impacte no nível de executivo. Jussara, o Bruno traz um ponto interessante, né, que é o Gabriel Galípolo, que chega sendo super questionado sobre a sua atuação na política monetária e agora atacado por sua atuação na questão regulatória, que são o job description do presidente do Banco Central, né? O Palácio do Planalto está em silêncio, até porque não bateu lá. Mas eu citei agora há pouco do José Dirceu, que é um líder clássico do Partido dos Trabalhadores, que volta à cena política depois de muitos anos, falando na rede social dele que tem que investigar sim o Banco Central e não só por causa do Banco Master. Ele faz até menção do passado, né, da gestão passada, sem citar Roberto Campos Neto. Mas tem que investigar também por que está subindo os juros. Ou seja, o Palácio do Planalto não fala, o ministro da Fazenda não fala, mas o José Dirceu, que é uma voz ativa do Partido dos Trabalhadores, fala e entorna o balde. Tem repercussões aí em Brasília, no Poder Executivo disso? Thaís, o Poder Executivo, como você bem citou, está em silêncio em relação a esse caso do Banco Master e, claro, sobre a pressão também a Gabriel Galípolo. Está totalmente em silêncio, o ministro da Fazenda até agora, Fernando Haddad, não falou absolutamente nada, o presidente Lula também não se manifestou sobre isso, ou seja, a sensação que a gente tem também é que esse silêncio não é apenas soltar a mão do Galípolo, mas também tentar deixar esse caso afastado, deixa isso para o Congresso resolver, esse caso não vem até aqui. Agora, pode ter ali alguma desculpa, claro que esse caso estourou antes do recesso, das semanas de Natal e Ano Novo, houve um agravamento nas últimas semanas, mas ainda assim, hoje em dia, qualquer situação, alguém já vai para as redes sociais se manifestar, e não há nada neste sentido. Então, há uma grande preocupação também, até quanto vão aproveitar esse caso para esse desgaste de Galípolo. Claro que aliados do ministro Fernando Haddad dizem que não, minimizam esse silêncio temporário, mas fato é que não há uma justificativa, não há nenhuma menção em relação a esse caso e deixa, assim, a sensação de que estão deixando Galípolo sofrer a pressão sozinha e não apenas o Galípolo, né? Colocando toda a instituição do Banco Central nesse alvo que vem aí de todos os lados. Vem essa pressão que vem da investigação do TCU, vem também a política se movimentando para blindar esse caso, o processo, né, a ação também no Supremo Tribunal Federal e todos os questionamentos. O que a gente sempre é preciso destacar é que tudo isso está em sigilo. Tanto esse caso do Banco Master no TCU, como também no Supremo Tribunal Federal. Agora, nessa semana, teve a cariação, que o diretor do Banco Central acabou ficando de fora, foi um alívio, deixou todo mundo aliviado do Banco Central, mas ainda é muito pouco pelos desdobramentos que a gente está vendo até aqui, Thaís. Claro. Marcos e Bruno, eu tenho 3 minutinhos aqui que eu vou dividir 1 minuto e pouquinho para cada um. Vocês vão precisar usar aí o esforço de reportagem de jornalista de TV. Marcos, rapidamente te ouvir, repercussões no mercado. Hoje a gente tentou fazer alguma correlação entre a virada da Bolsa e essa história do TCU. Semana que vem o jogo esquenta, mas o gringo está vindo com tudo para o Brasil. A gente vai sentir essa repercussão? Bom, Thaís, eu já morei e já trabalhei no exterior. O estrangeiro, ele sabe a complexidade que é investir no Brasil. Então, ele sabe que ele corre um risco e esse risco ele sempre está medindo, sempre. 2025 ele mediu muito bem e ganhou dinheiro aqui no Brasil. Em 2026 tem o fator, com certeza, o fator político, o fator das eleições que vai ter uma tumultuada no mercado. Agora, o caso do Banco Master,
E a credibilidade do sistema financeiro nacional, até então, não estava na pauta do estrangeiro. Agora, se isso entrar na pauta do estrangeiro, aí sim a gente pode estar vendo, né, o nosso dólar subir e uma saída do estrangeiro da Bolsa de Valores. Lembrando que o que fez, né, no final do dia 2025 o dólar cair foi a entrada do investidor estrangeiro atrás de oportunidades no Brasil. Mas ele vem e vai embora. E se aumenta o risco, ele vai embora mais cedo. É o capital fugaz. E, Bruno, o ciclo da notícia. Eu sempre tenho interesse em saber disso, porque no Brasil as coisas duram muito pouco, tem durado muito pouco, mesmo a gravidade não tendo sido superada. O Congresso só volta em fevereiro, ou seja, tem um mês. Nesse um mês, alguma chance desse, você percebe se esse caso tende a ser colocado para escanteio? Eu acho que nesse um mês, Thaís, o caso vai acabar tomando conta do noticiário e da própria bastidor de Brasília, justamente pela ausência de pautas mais interessantes nesse período de recesso. Então, a gente tem uma tendência a um crescimento da discussão sobre esse caso, mas depois, na volta do Congresso, a gente vai sentir aí uma tendência, e não que o caso vá diminuir e nem sair dos holofotes, mas vai ganhar um espaço um pouco menor nas discussões de Brasília, justamente sendo sobreposto, e talvez até propositalmente, pelas questões eleitorais, né? E aí a gente já vai ver o foco mudando um pouco. Enquanto isso, da mesma forma de José Dirceu, a ministra Gleisi, por exemplo, vai aproveitar para fazer as críticas da ala mais extremista ali do PT em relação ao Banco Central, para vincular aquela relação com a taxa de juros, como o próprio José Dirceu já fez. Então, existirá esse campo político também e o campo judicial e as discussões de bastidores que tendem a diminuir depois por conta justamente dos interessados terem a oportunidade de talvez abafar ou algo próximo disso. Claro, não, faz todo sentido, né? Exatamente porque está em recesso que o caso vai subir, né? Depois que voltar.